Você já reparou como na sociedade de hoje, um homem sozinho é visto quase como uma figura quebrada? Se você vive só, sem namorada, sem filhos, sem postar jantares românticos no Instagram, logo surgem os julgamentos. Deve estar com problemas. Não consegue ninguém. Está estagnado. Mas e se for exatamente o contrário? E se esse homem silencioso que caminha sem fazer alarde for justamente o que está se reconstruindo, o que abriu mão do barulho para ouvir a própria alma? E se a verdadeira força não estiver em ter alguém ao lado, mas em ter a si mesmo? Neste vídeo eu vou te mostrar por que homens que vivem sozinhos e que fazem isso com propósito são talvez os mais perigosos da nova era. Vamos falar sobre estoicismo, liberdade, pressão social, a arte de dominar a própria mente e por que você deve desconfiar da narrativa moderna de que estar solteiro é sinônimo de estar perdido. Fica comigo até o final, porque essa jornada vai virar uma chave dentro de você. E talvez pela primeira vez, você enxergue que a sua solidão nunca foi um problema, mas um portal. A sociedade moderna não sabe lidar com o silêncio de um homem que caminha só. Estar solteiro é imediatamente associado à solidão, fracasso, exclusão, como se o valor de um homem estivesse diretamente atrelado à validação externa. Uma parceira bonita, um feed de casal feliz ou um anel no seu dedo. Essa narrativa é alimentada desde cedo. O garoto que pega todas é valorizado. O que prefere ler em silêncio é rotulado como estranho. Crescemos ouvindo que só seremos completos quando alguém nos completar. Mas será que isso não é, no fundo, um desvio do próprio caminho? Nietzsche dizia: a maior parte das pessoas vive em bandos para evitar a dor de encarar a si mesmas. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto hoje. Muitos entram em relacionamentos não por amor, mas por medo. Medo de dormir sozinhos, de não ter com quem postar uma selfie, de encarar o vazio que existe quando o barulho externo se cala. Mas o homem que escolhe a solidão consciente, esse sim é perigoso, porque ele não precisa de distrações para se sentir vivo. Ele mergulha na própria escuridão e volta de lá mais inteiro do que antes. Olhe para a história. Grandes nomes, como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Schopenhauer, homens que viveram longos períodos sem envolvimento amoroso fixo, canalizaram sua energia para criar, questionar e transcender. Em A Arte de Amar, Erich Fromm fala que o amor verdadeiro só pode nascer da completude interior, nunca da carência. E como você vai se tornar inteiro, se nunca passou tempo o suficiente consigo mesmo? A solitude, quando escolhida, é como um mosteiro interno onde o homem forja sua verdadeira identidade. Estar sozinho pode ser uma escolha estratégica, um intervalo necessário entre versões suas, como um guerreiro que, após uma batalha, se recolhe à floresta para se curar, afiar a espada e refletir sobre o próximo movimento. É nesse retiro silencioso que ele deixa de ser só um cara solteiro, para se tornar alguém com profundidade, clareza e visão de futuro. A solidão, nesse caso, não é ausência, é presença. Presença de consciência, de discernimento, de identidade. E talvez a sociedade tema tanto o homem sozinho, justamente porque ele não precisa dela para se sentir completo. O homem que caminha só sempre existiu. Ele está presente em mitos, lendas, na filosofia e até nos desertos espirituais das grandes religiões. Desde os tempos antigos, existe um arquétipo silencioso, o do guerreiro que se afasta do mundo para compreender a si mesmo. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo, cercado por guerras e poder, ainda assim escrevia em seu diário particular que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele sabia que o verdadeiro campo de batalha não era externo, mas interno, e para vencê-lo, era preciso afastar-se do ruído do mundo. Sêneca, outro mestre do estoicismo, recomendava períodos de recolhimento para manter a sanidade e a clareza diante do caos da sociedade romana. Epicteto, nascido escravo, encontrou liberdade na disciplina mental e não nas circunstâncias externas. Esses homens compreendiam algo que a sociedade moderna esqueceu. Estar só não é ser menos, é estar mais perto da fonte. Quando você caminha sozinho, você para de atuar para agradar plateias invisíveis. É ali que nasce o pensamento profundo, a criação original, a reconstrução do verdadeiro eu. Pense em figuras modernas como Steve Jobs, que se afastava para retiros em silêncio, ou Nikola Tesla, que viveu grande parte da vida em reclusão, dedicado às suas invenções, ou até Miyamoto Musashi, o maior samurai da história do Japão, que viveu como um andarilho, dormindo em cavernas, buscando a maestria na espada e no espírito.
Esses homens entendiam que a solidão era um laboratório, um lugar onde ideias são destiladas, crenças são testadas, e a mente é afiada como uma lâmina. Mas a solidão só é fértil quando vem com propósito. Estar só sem direção se torna isolamento vazio. Por isso, a chave é a clareza. Saber o motivo pelo qual você está se afastando do rebanho. Se for para se fortalecer, para se reencontrar, para criar algo maior, então você está honrando um caminho ancestral. Você está encarnando o arquétipo do solitário consciente. Aquele que recua não por fraqueza, mas por estratégia. E esse homem, quando volta ao mundo, volta diferente. Mais perigoso, mais centrado, mais livre. Antes de continuarmos, se este conhecimento está fazendo sentido para você, lembre-se de se inscrever no canal. E faça parte dessa irmandade de homens despertos que não se dobram para caber nos moldes da sociedade. Porém, é importante refletir sobre o real motivo dessa solidão voluntária. Será que é só benefício? Ou será que ela pode causar algum problema mais profundo? Viver só é como navegar em mar aberto. Você tem o leme nas mãos, nenhum porto fixo e total liberdade para escolher a direção. Ninguém diz o que vestir, com quem falar, o que sonhar. Essa autonomia é rara no mundo moderno, onde tantos vivem acorrentados a relacionamentos mornos e expectativas alheias. Sozinho, o homem pode reconstruir a si mesmo como uma obra de arte. Ele pode moldar seu corpo como um guerreiro, cultivar uma mente afiada como um monge e investir em seu próprio império financeiro, espiritual ou intelectual. Mas essa liberdade vem com um preço. Sem propósito, ela se transforma em uma jaula invisível. O silêncio que deveria ser fértil vira eco de pensamentos autodestrutivos. Muitos homens solitários, sem um porquê firme, mergulham em distrações. Pornografia, redes sociais, games, em busca de dopamina barata. O tempo livre se torna veneno, e o que poderia ser uma fase de evolução, vira estagnação, disfarçada de conforto. O homem sem missão afunda em ciclos que só a presença de propósito poderia romper. Além disso, a ausência de afeto, se não bem compreendida, pode gerar rancor silencioso. Alguns homens começam a alimentar um desprezo disfarçado, pelas mulheres que os ignoraram, pela sociedade que os marginaliza ou até por si mesmos. Essa é a sombra da solidão mal digerida. Como disse Carl Jung, aquilo que você não traz à consciência aparece em sua vida como destino. Se o homem que vive só não entender suas próprias dores, ele começa a acreditar que elas são culpa do mundo. Por outro lado, o homem que vive só com consciência pode se tornar impenetrável. Sua autoestima não depende da aprovação feminina, mas da coerência com seus próprios valores. Ele não se molda para agradar, ele se transforma para evoluir. Ele se torna magnético, não porque busca atrair, mas porque se tornou raro. No fim das contas, viver só não é melhor nem pior. É uma fase. E como toda fase, ela pode ser uma prisão ou um portal. A diferença está no que o homem faz com o tempo que tem. Mas viver só não é por si só sinal de força. É fácil romantizar a solidão, até ela começar a cobrar o preço. A verdadeira questão não é estar ou não acompanhado, e sim quem você se torna nesse processo. E é aqui que entra o próximo ponto, talvez o mais ignorado por homens que caminham sozinhos. Você sabe por que está vivendo assim? Porque sem clareza do motivo, até a liberdade vira fuga, e a independência vira auto-engano. A diferença entre um homem só e um homem solitário está na clareza do motivo. Um vive sozinho por escolha estratégica, o outro por falta de alternativas. Um caminha com os olhos abertos, o outro tropeça no escuro. O primeiro transforma o silêncio em força, o segundo o transforma em desculpa. Pergunte a si mesmo, estou vivendo assim porque quero ou porque desisti? Essa pergunta parece simples, mas tem o poder de virar seu mundo do avesso. A solidão pode ser território sagrado ou cemitério de potenciais. Tudo depende da consciência que você aplica a ela. Viktor Frankl, autor de Em Busca de Sentido, dizia: aquele que tem um porquê, suporta qualquer como. Se você sabe o que está construindo, seja sua liberdade, seu corpo, sua carreira, sua filosofia pessoal, o tempo sozinho se torna fértil, quase sagrado. Você não precisa de distrações porque seu foco é fogo, mas se está só porque foi rejeitado, porque está com medo, porque está se escondendo atrás da liberdade para não encarar suas próprias feridas, então esse estilo de vida vai te corroer aos poucos, como ferrugem que come a estrutura por dentro, sem que ninguém veja. Muitos homens hoje confundem solidão com evolução.
Acham que estão se tornando fortes, quando na verdade estão apenas se protegendo de novas dores. Se isolam do mundo, mas não se aproximam de si mesmos. Criam uma narrativa heróica para encobrir a falta de conexão, de coragem, de autoconhecimento. A independência real só existe quando o homem pode estar com alguém, mas escolhe não estar, não por medo ou trauma, mas por visão. Ele sabe que está plantando algo, e isso exige foco. Por isso, antes de se orgulhar de viver só, investigue. Vá fundo. Descubra de onde vem essa escolha. Não basta parecer forte, é preciso ser. E força verdadeira nasce do confronto com as próprias sombras. Quando um homem entende que sua solidão é um terreno de transformação, não de fuga, ele muda o jogo. Porque aí, se um dia ele decidir se conectar com alguém, será por abundância, e não por carência. Por expansão, não por dependência. O homem diferenciado não precisa fugir do mundo, ele o transcende. Enquanto muitos correm atrás de aceitação como náufragos agarrados a destroços emocionais, ele constrói seu próprio barco. Um barco firme, silencioso e resistente às marés da carência. Ele entendeu que o mundo moderno tenta convencê-lo de que estar só é sinônimo de estar errado. Porque um homem inteiro demais não compra promessas vazias, não se distrai com propagandas de amor açucarado, nem precisa de máscaras sociais para existir. Ele virou uma peça incompatível com um sistema que lucra com sua insegurança. Esse homem não está evitando relacionamentos. Ele está curando a pressa de entrar em qualquer um. Ele valoriza sua energia como um investidor que sabe o valor do tempo. E é justamente por isso que, quando escolhe alguém, é com plena consciência. Ele não se apaixona por carência, mas por admiração. E admiração é rara. O relacionamento, para ele, não é um remédio contra o vazio, é uma celebração da sua inteireza. É a diferença entre usar o outro como muleta ou caminhar lado a lado, com propósito. No campo da psicologia, Carl Jung fala sobre a individuação. O processo pelo qual o indivíduo se torna quem ele realmente é, integrando sombras, reconhecendo forças e assumindo sua singularidade. O homem diferenciado está nessa jornada. E esse caminho exige, muitas vezes, atravessar desertos emocionais. Não para se isolar, mas para se alinhar. Ele troca o barulho da aprovação externa pelo som nítido da sua própria consciência. Ele prefere um silêncio autêntico do que uma companhia vazia. Em um mundo onde tudo é abundante, likes, promessas, corpos, distrações, o homem escasso se destaca. Não porque se esconde, mas porque não se entrega fácil. Ele é o equivalente moderno ao samurai. Foco, honra, limite. Não se curva à primeira oferta. Não entrega sua alma em troca de conforto. Ele é a prova viva de que o valor de um homem não está em quantas pessoas o amam, mas enquanto ele se ama quando ninguém está olhando. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? É saber que você não está só nessa jornada. Por mais que o mundo tente te pintar como um desajustado por não seguir o script tradicional, há uma revolução silenciosa acontecendo, e você faz parte dela. Uma espécie de irmandade invisível, mas pulsante. Uma geração de homens que acordaram, que pararam de aceitar migalhas emocionais, que trocaram a pornografia pela disciplina, a distração pela construção, o caos interno pela clareza de propósito. É o retorno dos homens selvagens, não no sentido animalesco, mas instintivo, livre, consciente. Homens que estão se desconectando da narrativa massificada e reconectando com algo mais primitivo e nobre, a vontade de potência. Cada treino, cada livro lido, cada hábito reconstruído é um tijolo colocado nesse novo império interno. E o mais louco é que isso acontece no silêncio. Ninguém posta no Instagram quando rejeita um vício, mas é aí que mora o verdadeiro poder. O homem moderno foi domesticado a depender, mas agora surgem aqueles que estão reaprendendo a andar com as próprias pernas, emocional, espiritual e financeiramente. Eles não estão mendigando afeto, eles estão construindo autoridade. Não estão esperando aprovação, estão se tornando referência. Isso é bando, isso é tribo. É o novo pacto não falado entre homens que se reconhecem pelo olhar. Não pelo status, mas pela presença, pela postura, pela energia. Essa é a verdadeira irmandade moderna. Um bando de solitários conscientes. Homens que não estão interessados em aceitação coletiva, mas em evolução individual. Eles não estão gritando por atenção. Estão cultivando autoridade silenciosa. Não se vitimizam, nem se orgulham excessivamente. Apenas caminham. E quando dois desses homens se cruzam, mesmo em silêncio, há um reconhecimento mútuo, um respeito não dito, uma certeza. Estamos poucos, mas estamos vivos, lúcidos e construindo algo que não pode ser comprado, apenas forjado.
Se você está vivendo só, sem aplausos, sem plateia, sem promessas fáceis, e ainda assim segue construindo, pensando, resistindo, então entenda, você já está vencendo. A multidão precisa de barulho para existir. Os verdadeiros mestres caminham em silêncio. A solidão, quando escolhida com consciência, não é ausência. É presença profunda de si mesmo. E poucos têm coragem de permanecer nesse espaço. Se esse vídeo falou com você, não deixe a mensagem morrer aqui. Curta, comente, diga, eu caminho só, se essa também é sua jornada. E principalmente, compartilhe com um irmão que esteja no escuro, esperando uma fagulha. Porque no fim, a maior vitória não é provar nada para ninguém. É viver alinhado com quem você realmente é, mesmo que isso custe andar na contramão do mundo.